ação legal sem ser essa questão do serviço militar. Ao militar inativo é vedada a filiação partidária. Não. Ao militar ativo e não inativo. Ao militar, desde que respeitadas as disposições legais, são permitidas a sindicalização e a greve. Não é proibida a sindicalização e a greve. Letra E, nossa resposta. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal Militar de caráter permanente em tempo de paz ou de Tribunal Especial em tempo de guerra. Certíssimo aí, nossa questão aqui, letra E. De acordo com a disciplina relativa às Forças Armadas, na Constituição Federal, ao militar, ainda que em serviço ativo, poderá filiar-se aos partidos. Não, ele só se filia aos partidos quando ele for inativo. Inativo. Beleza? Um militar em atividade que toma posse em cargo de emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese do cargo em emprego privativo de profissionais de saúde, será transferido para a reserva nos termos da lei. Como assim? Então vamos entender isso aqui. Ó, segundo a... Opa, meu óculos já caiu aqui. Segundo a Constituição Federal, o militar, não é? Ele poderá tomar posse de duas formas. Ele poderá tomar posse em outro cargo, certo? Outro cargo, emprego ou função pública civil, tá? Civil, é isso que a gente vai falar. De forma temporária, tá? E de forma permanente. Desculpa aí. O que vai acontecer? Bora lá. Se ele tomar posse de forma permanente, chorou. Ele vai perder, não é? Ele vai deixar de ser militar. Então, a posse, se for de forma permanente, ele vai deixar de ser militar. Então, obviamente, essa posse não nos interessa. O que interessa é a possibilidade de posse temporária. Então, o que diz lá? Que o militar pode tomar posse temporária em cargo, emprego ou função pública civil, certo? Desde que isso não ultrapasse 2 anos. Desde que esse afastamento temporário não ultrapasse 2 anos. Ou seja, sendo contínuo ou não. Ou seja, 2 anos direto, ou 1 ano, 6 meses, 7 meses, fudeu. Contínuo ou não. Se ele tomar posse em cargo, emprego ou função pública e for mais de 2 anos, contínuo ou não, ele vai direto para a reserva. Beleza? Muito bem. Agora, Emanuel, é qualquer cargo, emprego ou função pública civil que ele vai, mesmo com afastamento de mais de 2 anos, ele vai para a reserva? Não. Quais são as situações em que o militar, quer dizer, uma situação que o militar pode ter 2 ocupações, ou seja, exercer cumulativamente 2 cargos. A de militar, deixa eu botar aqui, a de militar mais cargo de saúde. A de militar
mas cargo de saúde. Então, vejam só. Se não for cargo de saúde, ele pode exercer temporariamente, desde que não ultrapasse o quê? 2 anos. Então, militar pode ser oficial, vou dar um exemplo, cara, é tenente do Exército, mais médico da restauração. Pode. O cara é sargento, é enfermeiro e sargento do Exército. E é enfermeiro do Barão Lucena. Pode, sem problema nenhum. Esse cargo de saúde, ele pode acumular com o militar. Os outros cargos, que não seja da área de saúde, ele pode exercer temporariamente, desde que não ultrapasse 2 anos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida nisso aí? Não? Então, bora lá. O militar em atividade que toma posse em cargo ou emprego público civil permanece, é salvada a hipótese de cargo ou emprego privativo de sua saúde, será transferido para a reserva nos termos da lei. Aqui é de forma o quê? Permanente. De forma permanente, ele vai direto para a reserva. Temporária, só vai para a reserva depois do quê? De 2 anos. Então, correta aí, letra B. O militar da ativa que toma posse em qualquer função pública, civil temporária, não eletiva, ficará sempre agregado, não é? Ó, vê só. Ele vai ficar agregado, fica assim. Agora, ele não pode ser promovido por merecimento. Ele só pode ser promovido por antiguidade. Por que ele não pode ser promovido por merecimento? Como é que eu vou analisar o merecimento desse cara se esse cara não está lá, está em outro órgão? Então não cabe promoção por merecimento. Até cabe uma promoção por antiguidade, mas jamais por merecimento. Tá certo? As patentes com prerrogativas, direitos e deveres a ele inerentes são conferidas pelo presidente da República e asseguradas em plenitude apenas aos oficiais da reserva. Pessoal, o que diz a Constituição? Lembrar que o presidente, não é? O presidente é o chefe das Forças Armadas. Então, essas patentes com prerrogativas, direitos e deveres, não é? São conferidos ao presidente e assegurados em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados. Ativa, reserva ou reformados. Então, errado aqui, letra D. Não é permitida a atribuição pelas Forças Armadas de serviço alternativo. É sim, a gente já viu que pode ter o danadinho do serviço alternativo, né? Então, pode ter sim, não é, o serviço alternativo. Beleza? Então, bora lá. 7ª questão. Considere as disposições abaixo. O militar listável é inelegível. Não. O militar listável, ele é elegível. Então, o militar, ele é tanto alistável como elegível. Ou seja, ele pode votar e ser votado. Agora, obviamente, para ele ser votado, o que a Constituição nos diz? Bora lá. Se ele tiver menos de 10 anos, e aí vale para as Forças Armadas e para PM e Bombeiro. Essa regra que eu vou dar aqui. Se ele tiver menos de 10 anos, no momento que ele registra a candidatura, porque ele não pode ser filiado, no momento que ele registra a candidatura, o que acontece? Ele vai ser afastado do serviço. Emanuel, o que significa esse afastamento? É exoneração, ele vai ser exonerado. Chorou, vai ser exonerado.
E se ele tiver mais de 10 anos, Emanuel? Se ele tiver mais de 10 anos, o que, é que vai acontecer? Se ele tiver mais de 10 anos, ele vai ser agregado pela autoridade superior. E se ele não ganhar as eleições, ele não tem mais de 10 anos, possui estabilidade. Então, nesse caso, o que, é que vai acontecer? Ele volta ao serviço normalmente. Agora, se ele ganhar as eleições, no ato da diplomação, ele vai direto para a reserva. Então, menos de 10 anos, registrou a candidatura, vai ser exonerado. Mais de 10 anos, registrou a candidatura, ele vai ser agregado pela autoridade superior. Se não ganhar as eleições, não está agregado, vínculo, volta ao serviço normal. Ganhou as eleições, no ato da diplomação, ele vai direto para a inatividade, ou seja, ele vai para a reserva. Então, bora lá. Então, errado o item 1. Não cabe habeas corpus em relação às punições disciplinares. Item 2 está correto. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve enquanto serviço ativo, a filiação dos partidos políticos. O item 3 está correto. Então, item 1, errado. Item 2, correto. Item 3, correto. Então, letra D, 2 e 3. Oitava questão. A respeito das Forças Armadas, assinala a afirmativa correta. Não cabe habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Certíssimo. É vedado ao militar em serviço ativo a filiação partidária. Até aqui está certo. Olha o erro aqui. Salvo se esta tiver ocorrido no momento anterior ao ingresso. Não, meu amigo. Está no serviço ativo, é proibido filiação partidária. Somente quando ele vai para a reserva, aí ele pode filiar-se ao partido. O militar em atividade que toma posse em cargo público permanente será imediatamente exonerado. Exatamente, não é? Então ele vai ser, tomar posse em cargo público permanente? Então ele vai ser imediatamente exonerado. Tá certo? Tranquilo? O militar é permitida a sindicalização. Errado. As mulheres, a partir de Constituição de 88, não são mais isentas do serviço militar. Obrigatório. É facultativo, né? Facultativo para as mulheres. Errado aqui. Questão 9. Ele quer a incorreta. Ele quer a incorreta. O militar, enquanto serviço ativo, somente pode se filiar aos partidos após 10 anos de atividade. Não, já achamos a nossa incorreta aqui. Ele não pode se filiar a serviço ativo, a filiar-se a partido, enquanto ele estiver ativo. Só pode se filiar quando ele estiver inativo. Aos policiais militares e corpo de bombeiros são forças auxiliares e reserva do Exército? São sim. As mulheres eclesiásticas ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz. Certíssimo. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialado ou com ele incompatível por decisão do Tribunal Militar de caráter permanente em tempo de paz ou Tribunal Especial em tempo de guerra. Certíssimo. 10. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, autorizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Beleza, certíssimo. Então vamos lá. Ao militar, são permitidas a sindicalização. Errado. Você já vai marcando errado. Proibida a sindicalização, greve e filiação. O oficial perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível
por decisão de Tribunal Militar Especial em tempo de paz ou de guerra. Não. Tribunal Especial é somente em tempo de guerra. Errado. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de guerra. Em tempo de paz. Em tempo de guerra, as meninas vão. Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares, certo? Os membros das Forças Armadas são denominados militares. Quarta e quinta, correto. Letra B de bola. Certíssimo, certíssimo. Com isso, terminamos Forças Armadas e agora a gente vai ver algumas questõezinhas aí de segurança pública. Mas antes de começar a segurança pública, pessoal, tem alguma pergunta? Estão gostando da aula? Dá o feedback aí, por favor, enquanto eu tomo minha aguinha. Dá o feedback, vocês estão muito parados, cara. Né? Estão paradão demais. Estão muito parados. Tá top, Reginaldo. Francisco tá dizendo, tá top. Valeu, Reginaldo. Bora lá. Deu nem a hora do almoço ainda, rapaz. Vocês já estão com fome aí, não é? Bora lá. Teve um que disse que ia no banheiro e não voltou ainda, não é? Super dicas, Reginaldo Faria aí. Ah, teve um que disse que ia no banheiro e não voltou ainda. Como é o nome dele? É F. Neil, não é? Ele disse que ia ir no banheiro e não voltou ainda. Paula Costa, obrigado, Paula, top, não é? Beleza aí, então vamos lá ver questões aí de segurança pública, né? Questão de segurança pública, pessoal, olha, preste atenção. Ficou duas respostas da questão 8, prof. Veja lá, por favor. Letra A. Foi letra A. Deixa eu ver aqui. É vedado ao militar em serviço a filiação partidária. Aqui está errado. Um militar em atividade não aposta em cargo público permanente será imediatamente. Eu botei não, pô. Desculpa aí. Eu falando de vocês, é a fome, né? É a fome. Não, pô, aqui tá errado aqui, não é? Então, ele não será exonerado pelo seguinte, né? Porque ele não pode tomar posse em cargo público permanente. Então, veja, o que ele diz aqui. Ele vai para a reserva. Então, o militar da ativa. Bora lá. O militar da ativa que toma posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não é? Ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer na situação, ser promovido por antiguidade, né? Contando-se o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência, ou não, tá? E o cara que tomou, vamos para cá, que foi serviço permanente, perdão, ele não vai ser exonerado, não é? Ele vai ser transferido para reserva. Perdão aqui. Eu acho que eu não falei isso. Né? Então, o militar em atividade que toma posse em cargo público permanente, ele vai ser transferido para reserva. Emanuel, existe exceção? Sim. Área de saúde. Então, já disse a vocês que ele pode acumular os dois cargos, né? Ser tenente e médico da restauração, sargento, nutricionista e ser do Barão Lucena, sem problema nenhum. Então, desculpa aí,
eu falei exonerado, vai para reserva. Beleza? Valeu, Renan. Tá certo? Tranquilo aí. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu ver aqui os comentários aí dos nossos amigos aqui. Top da Índia, Robson falou. Ficou duas respostas à questão, eu já respondi aqui. Nosso amigo Ramsés. Rapidinho, por favor. O que foi, Ramsés? Diga aí. Peraí, Paula. Tô no login da minha esposa. Ah, pô, é Rosinaldo. Ih, Rosinaldo. Aí você tem que dizer aí, né, Rosinaldo? Bora lá. Ramsés, na questão de militar acima de 10 anos, pode ser candidato sem perder o cargo de militar. Mas nesse tempo de afastamento, ele pode se filiar? Bora lá. Presta atenção. Eu sou militar. Bota aí tela inteira aí, por favor, que eu. Tela inteira. Presta atenção. Enquanto eu sou militar da ativa, Ramsés, eu não posso me filiar a nenhum partido. Eu só posso registrar a candidatura. Quando eu ganho as eleições, eu vou para a reserva. Então, na reserva, eu vou ter um mandato eletivo. Na reserva, eu vou ter um mandato eletivo. E o que diz a Justiça Eleitoral? O cara exercer o mandato eletivo, ele tem que estar filiado a um partido, entendeu aí? Então, quando ele vai para a reserva, ele vai lá e se filia a um partido, beleza? Porque é permitido sem problema nenhum. A bronca é enquanto ativo. Ativo ele não pode se filiar a porra nenhuma. Ele só faz o registro da candidatura. Ganhou as eleições, ele não vai no ato da diplomação, ele não vai direto para a inatividade, ou seja, para a reserva. Na reserva é permitida a filiação. Então veja, Bolsonaro filiado a quem? Ao PL. E veja que ele é o quê? Capitão da reserva, filiado ao PL. Porque a Justiça Eleitoral determina que não pode ocorrer mandato eletivo sem filiação partidária. Ou seja, o cara tem que se filiar a um partido. Entendeu aí, Ramsés? Beleza? Entendesse o babado? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Digo aí pro prof. Belezas? Belezas? Alguma pergunta? Rosinaldo, que está no login de sua esposa. Alguma pergunta aí? E é de Belo Jardim, nosso amigo Rosinaldo. Então, esse... Tu moras aí em Belo Jardim. Me tira uma dúvida aqui, Rosinaldo. É onde tem aquela Dama de Ouro? É Belo Jardim ou é Bom Jardim? Aquele onde tem um capão. É Belo Jardim ou é Bom Jardim? Agora eu fiquei na dúvida. Se é Belo Jardim ou Bom Jardim. Eita, tem aulão de verso na próxima semana. Guarda Belo Jardim. O capão. Pô, rapaz. Eu justamente estava pensando que tu pagar o capão para mim, ó. Mas o capão é Bom Jardim, é? E o aulão de verso é Belo Jardim. Meu amigo. Perdi o capão. Perdi o capão, rapaz. Brincadeira, me ferrei. Eu pensei que ia comer um capãozinho, não é? Lá em o capão será no aulão de guarda de Surubim. Aí tá certo, meu. Aí tá certo. Então, sábado, né? Eu estou presente nesse aulão, Isaqueu Silva, de Belo Jardim. Eu estou presente nesse aulão de Belo Jardim. Diz aí para mim, confirma para mim aí. Sim. Estou confirmado aí, viu, pessoal? Então, próximo sábado, estarei aí em Belo Jardim, meu amigo. Próximo sábado estarei em Belo Jardim. Bora lá? Bora para segurança pública? Ah, pô, será online? Ah, é mesmo. Ele me falou, é o cansaço, velho. E ele me falou ontem, viu? Foi culpa dele, não. Ele me falou ontem que era online, não é? Presencial é guarda de Surubim, é isso mesmo.
É a cabeça, é muita coisa, é o cansaço. E eu peguei essa virose aí, meu amigo. Aí eu tô chumbado. Tô vendo a minha voz, né? Eu tô chumbado. Não faço não. Essa virose me pegou de vez. Bora lá. Bora para a segurança pública. Então, ó, quer acertar qualquer questão de segurança pública? É simples. O que se pergunta em segurança pública? Quais são os órgãos e quais são as competências desses órgãos, tá? Então, quais são os órgãos e quais são as competências desses órgãos, beleza? É isso que se pergunta. Se você souber isso, chorou, você vai fazer qualquer questão sobre segurança pública. Bora lá. Quais são os órgãos de segurança pública? Segundo, e aqui a gente tem que dizer agora, ó, segundo o artigo 144. E agora a gente tem que dizer isso. Ó. Segundo o artigo 144. PF, PRF, PF, F, PM, Bombeiro Militar, Polícia Civil, Polícia Penal. Segundo o artigo 144, são órgãos de segurança pública. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, PM, Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Penal. Por que eu estou dizendo segundo o artigo 144? Porque decisão do STF semana passada dizendo que, município é órgão, sim, de segurança pública. Então, segundo o STF, Guarda Municipal é órgão de segurança pública. Segundo o STF, Guarda Municipal agora é órgão de segurança pública. Então, cuidado. Se vier na prova, segundo o artigo 144, Guarda Municipal não é órgão de segurança pública. Se vier segundo o STF, aí você bota que Guarda Municipal é órgão de segurança pública. Entenderam aí? Segundo o artigo 144, não é. Agora, se vier, segundo o entendimento do STF, são órgãos de segurança pública. Aí você vai acrescentar Guarda Municipal. Beleza? Bem, eu disse que você tem que saber os órgãos e as competências. E as competências é tranquilo, né? As competências é tranquilo. Bora lá. PN, policiamento ostensivo. PRF, patrulhamento nas rodovias federais. Não é? Então, PRF, patrulhamento nas rodovias federais. Tranquilo? Lembrando que esse patrulhamento vai ser ostensivo. PFF, também patrulhamento ostensivo nas ferrovias. Bombeiro Militar, Defesa Civil. Polícia Penal, hein? Não esqueça, Polícia Penal, que foi acrescentado com um órgão de segurança pública pela emenda constitucional número 104 de 2019. Polícia Penal, Polícia Penitenciária. Polícia Penitenciária. Ou seja, é aquela que vai atuar, não é? Atuar no sistema
penal, não é? Então, a polícia penal é aquela que vai atuar no sistema penal, ou seja, vai fazer a segurança dos estabelecimentos penais. Emanuel, faltou PF e PC. Calma. Então, se liga nisso aqui primeiro. Agora, bora para cá. Polícia Judiciária. Eu tenho duas. PF e Polícia Civil. Tá? A PF, Polícia Federal da União. E PC, Polícia Judiciária dos Estados e Distrito Federal. Meus amigos, com isso, tranquilo. 80% das questões é em cima disso aqui que eu falei. Então vamos lá. De acordo com o texto constitucional, polícia ostensiva e a preservação da ordem pública cabe a quem? Polícia Civil não, é Polícia Judiciária. Polícia Penal é Polícia Penitenciária. Polícia Rodoviária Federal vai fazer o quê? Patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. Polícia Militar. Polícia Judiciária, Polícia Federal é Polícia Judiciária. De acordo com a Constituição Federal, a competência de apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços de interesse da União, de suas entidades autárquicas, empresas públicas bora lá, Guarda Municipal não, Guarda Municipal é bens, instalações e serviços do município. É o famoso BIS. Guarda Municipal é BIS, bens, instalações e serviços do município. Polícia Civil. Polícia Civil é Polícia Judiciária do Estado. Então, quando se trata de bens de interesse da União, autarquias e empresas públicas, não é Polícia Civil, é Polícia Federal. Beleza? De modo a conduzir a apuração de possível crime de contrabando cumulado com crime de homicídio, tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Civil de determinado estado comandavam procedimentos investigatórios próprios. Bora lá. Considerando os mecanismos constitucionais e o entendimento jurisprudencial consolidado a serem observados na fase do inquérito policial, sobre a situação é correto afirmar que, bora lá. Se você pegar a Constituição, Federal, você vai ver que o crime de contrabando e descaminho é competência da PF. Não é? Contrabando e descaminho. Você vai lá para a Constituição Federal, na competência da Polícia Federal, e vai lá ver que compete à Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho. Competência aqui da Polícia Federal. Tá certo? Então, eu já sei que contrabando e descaminho é competência da Polícia Federal. Mas aqui está tratando também de homicídio, que é competência da Polícia Civil. Ora, eu tenho 2 crimes com 2 competências diferentes. Ora, meus amigos, nesse caso, a jurisprudência do STF é clara. É possível, nesse caso aí, de 2 crimes, onde eu tenho 2 órgãos diferentes de investigação aí no caso, o STF diz que é possível a cooperação mútua entre esses organismos policiais e o fornecimento recíproco de dados investigatórios.
Por quê? Porque deve-se observar o modelo federativo cooperativo. Então, cabe a cooperação dos dois. Então, bora lá. É correto afirmar que a Polícia Civil pode se negar? Não, jamais. Não é? É vedado aos órgãos policiais compartilhar dados? Claro que não. Aos jornais de grande circulação é garantido constitucionalmente o amplo acesso às informações relativas ao inquérito? Jamais. Lembre-se que o inquérito é sigiloso. Ah, mas, Emanuel, o advogado não pode ter? Sim. É sigiloso para terceiros, não para o advogado e para os investigados. Aí o sigilo não cabe. Mas para terceiros é sigiloso, sim. D. É possível a mútua cooperação entre os organismos policiais e o fornecimento recíproco de dados investigatórios, tendo em vista um modelo federativo. Certíssimo. Letra D. Letra D. Letra D, certíssimo. Não é? Letra D, certíssimo. Nosso amigo botou letra E, não, cara. É possível a cooperação entre os órgãos policiais desde que haja prévia autorização do juiz competente? Não. Lembre-se que inquérito policial é uma fase pré-processual. O delegado é independente para fazer o inquérito. Delegado, inclusive, o inquérito policial é discricionário. Se liga aí, William. Entendeu? Então, o inquérito policial ele é discricionário. Bora lá para a próxima. Opa, peraí, passei aqui. Na medida em que a Constituição Federal, nos moldes constitucional brasileiro, se dedica ao tratamento jurídico-político de questões tidas como constitucionalmente essenciais para a sociedade, o texto constitucional brasileiro conta com um capítulo específico dedicado à segurança pública, nesse particular, a segurança pública é exercida para a preservação da ordem pública e da equidade das pessoas, do patrimônio. Em relação a esse tema, a alternativa incorreta. Então, ele quer alternativa incorreta. Bora lá. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal destinam-se a exercer as funções de Polícia Judiciária da União. Já encontramos a nossa errada. Quem vai fazer a Polícia Judiciária da União é a Polícia Federal. No Estado é a Polícia Civil. Polícia Rodoviária Federal é patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. Renan já matou aí, logo aqui. B. Incumbe a execução de atividade de defesa civil aos corpos de bombeiros civis. Certo. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se aos governadores do Estado, do Distrito Federal, dos territórios. Certíssimo. Compete à Polícia Federal apurar infrações contra a ordem política, bem como a ordem social, né? E exercer as funções de polícia marítima, de fronteiras e aeroportuárias. A remuneração dos servidores policiais é através de subsídio. Certíssimo. E última questão aí para gente. Última questão de hoje. Última questão de hoje. Os delegados das polícias civis presidem os inquéritos policiais sobre delitos de competência da Justiça Comum Estadual. Certíssimo. A atividade de Polícia Judiciária da União inclui em suas respectivas áreas de atuação a Polícia Federal, Rodoviária, não. Polícia Civil. Polícia Judiciária, o EPF ou EPC. As polícias militares são responsáveis pela garantia da ordem pública e do policiamento ostensivo. Verdadeiro. Verdadeiro, F e falso. Verdadeiro, F e verdadeiro. Verdadeiro, F e verdadeiro. Qual a resposta? Letra A. Beleza? Tranquilo? E com isso... Não, vou fazer mais uma.
Vou fazer mais uma para a gente encerrar. Fazer mais uma. Beleza? Porque vocês são foda. Vou fazer mais uma. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Até aqui está certo. Até aqui está errado. Policiamento ostensivo, não. Não, está errado. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Agora, né? Então, está correto nossa letra B. C. As polícias penais vinculadas ao organizador do sistema penal da unidade federativa, a que pertence, cabe a segurança dos estabelecimentos penais, certo? Exercendo